Olá, alunos! Vamos iniciar agora a unidade 3 do nosso livro de Genética. Lembrando que o nosso livro básico é o livro da professora Ângela Celes, intitulado em Genética. A unidade 3, ela trata sobre meiose e gametogênese. Qual a importância desse processo para o estudo de genética? Na biologia celular, nós aprendemos que a meiose é um dos processos de divisão nuclear das células eucariontes que é responsável pela formação das células reprodutivas. Quem são essas células reprodutivas? No caso dos animais, os espermatozoides e os ovócitos. No caso dos vegetais, os óvulos ou oosferas e os grãos de pólen. Então essas células são as células que são responsáveis pelo processo de reprodução. Elas são fabricadas por machos e fêmeas de cada um dos tipos de organismos e que quando misturadas, ou seja, quando elas são fecundadas ou quando os seus núcleos se fundem, elas dão origem aos indivíduos que nós conheceremos agora como diploides. Então a importância de conhecer a meiose durante o estudo de genética é compreender como o material genético está se organizando, como ele é processado e preparado para o processo de reprodução e, consequentemente, da transmissão das características genéticas. Lembre-se, os organismos eucariontes geralmente passam suas informações genéticas para os seus descendentes a partir das suas células de reprodução. Nos animais, as células de reprodução são os espermatozoides que se somam com os ovócitos. Nos vegetais, são os grãos de pólen que se somam com os óvulos ou osferas das flores. Dando início ao nosso capítulo, vamos compreender a meiose como um processo de divisão celular reducional. Por que ele é reducional? Vamos ver um exemplo dentro da nossa espécie. A espécie humana, dentro de cada uma das células da espécie humana, de um indivíduo humano, o núcleo contém 46 cromossomos. Durante o processo de organização meiótico, essas células humanas vão ter a redução da sua carga genética pela metade. Um homem vai reduzir seus 46 cromossomos a 23. Uma mulher vai reduzir seus 46 cromossomos também a 23. Essas duas reduções de cada um de ambos os sexos vai resultar na formação dos gametas. O gameta masculino, o espermatozoide com 23 cromossomos. O gameta feminino, o ovócito secundário também com 23 cromossomos. A fecundação ou a mistura do núcleo do espermatozoide com o núcleo do ovócito vai formar um indivíduo diploide, ou seja, o indivíduo que é formado pela carga genética de um homem e a carga genética de uma fêmea. Carga genética paterna, carga genética materna. São somadas no processo de fecundação e temos origem a um indivíduo filho que vai apresentar 46 cromossomos. 23 recebidos do pai e 23 recebidos da mãe são somados e dão origem a um indivíduo com 46 cromossomos. Essa célula, que inicialmente nós chamamos de zigoto, ela vai passar agora por vários processos de divisão celular equacionais que nós aprendemos lá na biologia celular. Vão sofrer a mitose. O que é a mitose? É o processo de divisão onde uma célula dá origem a duas células geneticamente idênticas. Então, o zigoto, que é uma célula que acabou de ser formado da fusão do espermatozoide com o ovócito, esse zigoto vai sofrer sucessivas mitoses, ou seja, o que é uma célula vai virar duas. O que cada uma das duas células vão virar mais duas, e eu vou ter 4 células no final. Cada uma dessas 4 células também vai sofrer mitose e cada uma delas vai dar origem a mais 2 células. Aí eu vou ter 8. Na próxima divisão, essas 8 vão ser 16. Na divisão seguinte, essas 16 vão ser 32. E mais uma divisão, essas 32 vão ser 64. E à medida que as divisões celulares forem ocorrendo pelo processo mitótico, eu vou tendo o aumento ou o dobro da quantidade de células. É pela mitose que os organismos crescem. É pela meiose que os organismos reduzem suas cargas genéticas. Então a meiose ela é fundamental no processo genético, porque ela é responsável por adaptar o conteúdo genético dos progenitores para que esses conteúdos genéticos adaptados possam se combinar e dar origem a um indivíduo complexo, perfeitamente capaz de se reproduzir e gerar descendentes ao se
ao combinar suas características com indivíduos também aparentados. Se um homem, se for formado por esse processo, ele vai ter a capacidade de se reproduzir como uma fêmea. Se for uma fêmea, ela vai ter a capacidade de se reproduzir com um macho e gerar descendentes. Aprendemos na disciplina de biologia celular e no início das videoaulas de genética que o DNA ele está condensado na forma de cromossomos e que os cromossomos são apenas formados quando as células eucariontes vão passar pelo processo de divisão celular. O DNA se condensa e se compacta virando cromossomo somente quando as células eucariontes vão passar pelo processo de divisão, seja mitótico ou seja meiótico. Os cromossomos, no caso da meiose, nada mais são do que grandes volumes de DNA perfeitamente condensados ou compactados. Na meiose, ou seja, no processo de formação das células gaméticas, como vai haver a redução da carga genética do progenitor para a formação de uma célula gamética que vai ter a finalidade de reprodução, ou seja, a célula de 46 cromossomos de um progenitor vai ter que ser reduzida para 23 cromossomos, para que essa célula reduzida tenha capacidade de se somar com outra célula reduzida, agora de uma progenitora, no caso a mãe, e somando com a célula da mãe, dê origem ao indivíduo com, novamente, 46. Então, durante esse processo de redução da carga genética que ocorre na meiose, ocorre também um processo que nós chamamos de recombinação gênica. As características paternas e maternas são recombinadas com a finalidade de formar uma única célula de reprodução. Vamos fazer a seguinte reflexão. Nós somos produtos de recombinações gênicas. Como? Você, assim como eu, é produto da mistura genética dos genes paternos e mistura genética de seus genes maternos. Um dia, nosso pai nos mandou seu espermatozoide com a sua carga genética. Nossa mãe nos forneceu o ovócito também com a sua carga genética. A combinação dessas duas cargas deu origem a nós, os indivíduos que, com as nossas informações genéticas, ora parecemos com a nossa geração paternal, ora parecemos com a nossa geração maternal. Vamos olhar agora para os nossos pais. Os nossos pais, da mesma forma, eles também são produtos de duas recombinações. O meu pai é produto da carga genética do meu avô e da minha avó paterna. A minha mãe é produto da recombinação da carga genética do meu avô e da minha avó materna. Os meus pais, que já são produtos de uma recombinação, também adaptam o seu material genético para poder dar origem a mim, o filho. Na meiose vai ocorrer a recombinação dessas cargas genéticas. Eu sou o indivíduo que sou formado metade da carga genética paterna, metade da carga genética materna. Quando eu for formar os meus descendentes, quando for ocorrer a fabricação da célula gamética, essa minha célula gamética vai pegar o genoma que eu trouxe do meu pai e o genoma que eu herdei da minha mãe e vai recombiná-los, misturar as suas características. E misturando essas características, eu vou ter a fabricação de células gaméticas que vão ter a capacidade de levar essas minhas características paternas e maternas recombinadas. Ou seja, eu, o filho, nada mais sou do que uma recombinação das características genéticas de meus avós paternos e meus avós maternos. Essas características chegaram até mim mediante as células gaméticas do meu pai e as células gaméticas da minha mãe. Durante o processo de fabricação dos espermatozoides do meu pai, o genoma dele sofreu meiose, reduziu a carga cromossômica de 46 para 23 e durante essa redução ocorreu a recombinação das informações genéticas da minha avó paterna e materna na formação de um único espermatozoide com todas essas características misturadas. Durante a recombinação das cargas genéticas para a formação do ovócito na minha mãe, como a minha mãe ela é produto do meu avô paterno e da minha avó materna, as informações genéticas dos meus avós que estão presentes na minha mãe se recombinaram de forma a ter uma adaptação dos 46 cromossomos da minha mãe para 23 cromossomos do seu ovócito. Então, durante essa recombinação, as características paternas e maternas
oriundas dos meus avós maternos, elas chegaram até os ovócitos mediante o processo de recombinação, que ocorre no que a gente chama de meiose. A meiose vai fabricar células gaméticas. No caso das fêmeas, o ovócito secundário, dos machos, os espermatozoides. Essas células vão se recombinar e vão misturar suas características e vão dar origem a um indivíduo complexo com as características genéticas ora aparentadas com a geração paternal, ora aparentadas com a geração maternal. O processo de compreensão dessas características é o que a gente inicia agora durante a disciplina de genética. Nós aprendemos lá na biologia celular que a meiose ela passa por duas etapas. Primeira etapa, meiose 1, onde ocorre a redução da quantidade de DNA. Meiose 2, a parte equacional, onde vai ocorrer apenas a divisão do material já dividido e recombinado em células gaméticas com apenas um representante de cada conjunto cromossômico. Vamos ver na nossa imagem agora, um resuminho básico. A célula que apresenta 46 cromossomos, ela vai passar por um processo de duplicação do DNA. O DNA, que eram 46 fitas de cromossomos de fita única, vão ser agora 46 cromossomos de fita dupla e unidas pela região centromérica, como a gente vê na imagem. Na meiose 1, vai ocorrer a recombinação desses cromossomos homólogos. O que são os cromossomos homólogos? Os cromossomos homólogos são aqueles cromossomos equivalentes, paternos e maternos. Exemplo, o cromossomo paterno de par número 1 e o cromossomo materno número 1 são homólogos porque eles apresentam os mesmos conjuntos de genes. Os mesmos genes que eu tenho no cromossomo paterno, eu também vou ter no cromossomo materno. Qual vai ser a diferença? Os alelos desse gene, ou seja, as variáveis. Os genes estão situados em cromossomos homólogos. A diferença é que o gene que eu recebi do meu pai, ele tem um alelo que provavelmente é diferente do gene que eu recebi ou do alelo que eu recebi da minha mãe. O que é o gene? É a característica. Por exemplo, cor do olho, cor do cabelo, cor da pele, altura, temperamento. Isso é a característica, é o que a gente chama de gene. Alelo, a variável desse gene. A cor do olho do meu pai, ou seja, o alelo do gene da cor do olho do meu pai, pode ser diferente do alelo do gene da cor do olho da minha mãe. Então, aí é onde vai estar a variação. Então, lá na meiose, esses genes ou essas variáveis vão ser passíveis de recombinação. Então, antes de iniciar a meiose, o cromossomo paterno vai ser duplicado. O cromossomo materno também vai ser duplicado. Então, eu vou ter cromossomos paternos e maternos todos com fitas duplicadas. Por que vai ocorrer a duplicação? Porque posteriormente vai ocorrer duas divisões sucessivas. Então a gente precisa ter carga genética suficiente para fazer uma divisão equilibrada. Iniciada a meiose 1, vai ocorrer a recombinação. Os genes paternos vão se recombinar com os genes maternos, processo que nós chamamos de crossing over ou recombinação. O alelo da cor do olho do meu pai pode recombinar com o alelo da cor do olho da minha mãe. Eles podem trocar de lugar. O alelo da cor do cabelo, o alelo que determina o temperamento, ou os genes que determinam o temperamento, cor da pele, todos eles são passíveis de recombinação. Essa recombinação é casualizada e aleatória. Ela pode ocorrer, como também não pode. Ela pode ocorrer em todo o genoma e pode ocorrer apenas em uma determinada parte do genoma. Tá? Então, essa recombinação ocorre no mecanismo que nós chamamos de crossing over. Prófase 1, se nós lembrarmos lá da disciplina de biologia celular. Depois que ocorre essa recombinação na prófase 1, agora os cromossomos paterno com genes ou alelos maternos e o cromossomo materno com genes ou alelos paternos, lembre-se, os genes ou alelos trocaram de lugar. Então agora eu tenho cromossomos que são produtos de misturas. Então, na meiose 1, esses cromossomos que são chamados de homólogos vão ser separados. Lembre-se, o cromossomo paterno está duplicado. O cromossomo materno também está duplicado. Então, na meiose 1, eles vão ser separados. Na meiose 1 ocorre a separação dos cromossomos homólogos. Na meiose 2, cada um desses cromossomos homólogos agora vão ter suas cromátides separadas.
Lembre-se, na meiose 1, o cromossomo paterno com alelos do gene materno vai formar um núcleo. O cromossomo materno com alelos do gene paterno, mediante a recombinação, também vai formar outro núcleo. Cada um desses dois núcleos vai passar por mais um processo de divisão, que agora nós chamamos de meiose 2. Na meiose 2, esse cromossomo que é duplicado, cromossomo paterno duplicado, ele vai ter suas cromátides separadas. As cromátides irmãs, que nada mais são do que as fitas de DNA que foram duplicadas lá no início da meiose. Então, na meiose 2, essas cromátides serão agora separadas, tanto dos cromossomos paternos quanto dos cromossomos maternos. Lembrem-se, esses cromossomos podem ter tido recombinação, como também podem não ter tido recombinação. Tá? Então, como essas cromátides se separam, ao final da meiose 2, cada uma dessas cromátides vai formar um núcleo. Essas duas cromátides se separaram de um único cromossomo, cada uma forma um núcleo. Essas duas outras cromátides que antes formavam o cromossomo materno, também cada uma vai formar um único núcleo. Então, no final da meiose 2, nós vamos ter 4 núcleos com metade da carga genética inicial. Lembre-se, no início, nós tínhamos 2 cromossomos dentro de um mesmo núcleo. Agora, eu tenho apenas um cromossomo de cada tipo dentro de um único núcleo. Então, por isso que nós dizemos que a meiose ela é reducional. E durante esse processo meiótico ocorre um fenômeno que nós chamamos de recombinação gênica. E ela é a responsável pela mistura das características genéticas. É lá na meiose 1, na prófase 1, mais especificamente no paquíteno, onde ocorre o crossing over. Os genes, os alelos de um gene podem ser recombinados, eles podem trocar de lugar. O alelo de um gene que estava no cromossomo paterno pode migrar para o cromossomo materno. O do materno pode trocar de lugar com o do cromossomo paterno. Isso pode acontecer para qualquer um dos genes do organismo. A gente está falando em materno e paterno para ficar um exemplo mais claro. Mas todos os organismos eucariontes de reprodução sexuada realizam esse processo de recombinação de características genéticas. É dessa forma que os organismos são classificados como indivíduos aparentados, porque as características genéticas elas são passadas ao longo das gerações graças ao processo meiótico. Então, a gametogênese ela nada mais é do que o processo mitótico de formação das células de reprodução. O que a gente acabou de ver como meiose, onde o material genético é todo recombinado quando há oportunidade e redividido em células para que essas células possam dar origem aos gametas e esses gametas possam se combinar com outros gametas e dar origem aos indivíduos diploides, a gametogênese é o processo meiótico de formação dessas células. Ou seja, o que é a gametogênese? É o processo de fabricação ou de origem dos espermatozoides. A gametogênese também é o processo de organização das zoosferas. Também é o processo de organização e fabricação das ovogônias e o processo de formação dos ovócitos secundários ou dos grãos de pólen. O processo meiótico nos organismos eucariontes de reprodução sexuada é chamado de gametogênese. Gametogênese nada mais é do que o processo meiótico que dá origem aos espermatozoides, ou o processo meiótico que dá origem aos ovócitos secundários, ou que dá origem aos grãos de pólen, ou aos óvulos das flores, que vão ser todos células gaméticas responsáveis pelo processo de reprodução. E a partir da combinação desses gametas, vamos ter origem ao indivíduo com a mistura das características genéticas paternas e maternas. Nessa aula a gente viu o processo de meiose e o processo de gametogênese, que a gametogênese nada mais é do que as meioses que dão origem às células de reprodução, os organismos vegetais e animais. Na próxima aula, nós vamos começar a ver os processos de organização do material genético, como esse material genético é denominado, como ele pode se organizar e como ele vai influenciar as características genéticas. É importantíssimo para daqui para frente a gente ter sempre em mente aquele raciocínio que a gente vem batendo desde a biologia celular. Qual é esse raciocínio? DNA pode ser transcrito e traduzido em um produto funcional. DNA pode ser convertido em RNA. Esse RNA pode ser traduzido em uma
proteína. Essa proteína geralmente é quem vai ter função ou quem vai trabalhar dentro da célula, consequentemente dentro do organismo. Então, o DNA é o gene. A proteína ou o RNA são a expressão desse gene. A informação de receita no DNA é expresso em RNA, se esse RNA for um RNA funcional. O que é um RNA funcional? Aquele que exerce a função de uma enzima, sem necessariamente ser uma proteína, ou esse RNA, se for mensageiro, ele pode ser convertido em uma proteína. E essa proteína vai exercer a função de uma enzima. Então, tanto o RNA quanto as proteínas são os produtos funcionais. O que a gente vai caracterizar como fenótipo daqui para frente nada mais é do que o efeito do RNA ou o efeito da proteína que é produzida a partir do DNA. O DNA a gente chama de genótipo. Lá está o gene, a sequência que vai dar origem a um produto funcional. Essas são as melhores dicas que a gente pode ver na próxima aula.